Olá, minha gente! Boa noite! Tudo bem com vocês? Boa noite para quem já está chegando. Que ótimo ter vocês por aqui. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Mãe. Exatamente, a mais um Papo de Mãe hoje com um tema muito, que a gente fala muito sobre isso, mas vamos entender um pouquinho mais, sobre o excesso de tela. Meu filho não sai do celular e agora o que eu faço? Então chega mais. Se você conhece alguém que precisa dessa live, que precisa receber esse conteúdo, alguma mãe que tá desesperada por aí com um filho que não sai da tela, tá vendo aqui esse aviãozinho aqui no canto da sua tela? Só você enviar essa live que eu tenho certeza que vai ser muito bom e ela vai aproveitar bastante. Essa live fica salva no feed, tá bom? Então, se depois você quiser ver ou rever, enfim, encaminhar depois para alguém, fica à vontade. O bom de a pessoa estar ao vivo é que ela consegue tirar as dúvidas comigo e isso sempre aumenta, o proveito da pessoa, tá bom? Então, é isso. Quero pedir desculpas pela minha voz. Hoje eu tô um pouco rouca. O tempo aqui em São Paulo mudou, eu já estou, agasalhada, mas parece que amanhã a temperatura vai voltar a subir e depois vai cair de novo. Então, enfim, haja saúde. Então, minha garganta aqui tá indo, Tô aqui com a minha garrafinha de água, mas tenho certeza que eu vou me esforçar ao máximo para dar o melhor aqui para vocês hoje, nessa live de hoje, que é tão importante, tá bom? Então sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, o meu nome é Gabriela Panzarini, eu sou mãe do Lucas de 3 anos, sou educadora parental formada pela Escola da Educação Positiva e hoje eu ajudo mães a tornar os filhos obedientes, sem bater e sem gritar, tá bom? Então pode acreditar que isso é possível e fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo de hoje. Tá? Eu preparei uma live com muitos dados pra gente e eu tenho certeza que eles vão te impressionar, tá bom? Hoje, a grande maioria das crianças a partir de 3 anos já tem um celular. Exatamente. Essa é uma informação super nova e que muito nos preocupa. Porque justamente são crianças muito novas. Esses celulares são delas ou também são de pais e mães. Então muitas vezes a criança pega o celular da mãe e a mãe não consegue mais usar o celular, porque fica ali só consumindo aqueles conteúdos. E isso é cada vez mais recente e mais prejudicial. Quanto mais novo esse bebê, essa criança, esse cérebro imaturo tem contato com a tela, tá? Que vai muito além do conteúdo que é proposto ali naquele desenho, tá? Naquele conteúdo de interação, tá? De atrativo, de entretenimento, nessa palavra, de entretenimento. Então, vamos falar por que o excesso ele é tão importante. Quero trazer aqui para vocês que até os 2 anos de idade, a OMS, a Organização da Saúde Mundial da Saúde, ela alerta que até os 2 anos de idade a criança não é para ter contato com tela. É 0 tela, 0. Nem de longe, nem de perto, nem um desenho, nem uma musiquinha, é 0 de tela. E quando a gente fala isso, as pessoas se assustam, porque, peraí, mas como assim? É muito difícil hoje a gente encontrar uma criança que não tem acesso a telas. Por exemplo, quando eu falo do meu filho, o Lucas não tem acesso a telas. Ele tem 3 anos, ele não vê televisão, não vê celular, nada disso. E quando eu falo isso, as pessoas ficam chocadas, assim. Como assim? Mas você passa o dia inteiro brincando com ele? Não, Mas por quê? Nós nos acostumamos, somos uma geração ocupada, que está muito ocupada em ganhar dinheiro, muito ocupada em render, muito ocupada em produzir, muito ocupada em estudar, em se atualizar, porque afinal o mercado de trabalho é muito competitivo. E aí o que a gente faz? Só que a gente não abre mão de ter filho.
né? Não, mas eu quero ter um filho, eu quero ter 2 filhos, eu quero ter 3 filhos, eu não tenho tempo, mas eu quero ter 2 filhos, 3 filhos. E aí o que acontece com essas crianças? Elas não têm tempo de qualidade com os cuidadores primários. E muitas vezes ou passam um dia inteiro numa escola, né? Ou passam ali meio período e aí o outro meio período vem televisão. Ou logo quando acorda, vê televisão, vê tela. E aí quando come, se alimenta, também tela, porque só come com tela. Aí quando entra no carro, que vai fazer um passeio, tela de novo, porque senão fica chorando, enfim, tela de novo. Então, ela chega na casa da avó e ela não quer brincar, porque ela lá tem um desenho que a avó coloca que ela gosta. Então, ela chega ali no médico, tela. Ela, para ser examinada, ela chega para cortar o cabelo, tela, porque precisa ficar quieto para cortar o cabelo. E a gente vai normalizando o uso de tela no cotidiano das crianças, com a desculpa de que distrai a criança gosta, né? Para vocês terem uma noção, o efeito da tela no cérebro da criança, ele libera tem tantos picos de dopamina iguais de açúcar, da droga, da cocaína, do álcool. Então, por isso que a tela vicia, porque ele tem aquele consumo rápido daquele conteúdo e logo depois ele quer outro e ele quer outro e isso não para nunca. Então, com esses picos, né, que dão de dopamina no cérebro da criança, ela fica viciada a ter esses picos de dopamina. O que é a dopamina, né? Muitas vezes, né, a gente tem essa liberação quando a gente faz um exercício físico, por exemplo, quando a gente dá um abraço gostoso em alguém que a gente ama. Então, existe aquele relaxamento natural, aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de relaxamento. Então, é muito disso. Vocês percebem que quando a gente tá no celular, a gente fica meio que dopado, literalmente, né? A gente nem se dá por conta do tempo. Você senta ali, vou sentar aqui, vou mexer um pouquinho. Você senta ali, a hora que você vê, já passou meia hora, já passou 40 minutos, já passou 20 minutos. E você tem tanta coisa pra fazer, e aí você fala, meu Deus, nossa, eu tô aqui perdendo tempo, né? E muitas vezes é isso que acontece também com o cérebro do seu filho. Então, o excesso de tela, ele precisa ser falado. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com aquela situação, com aquele filho chorando, com aquela frustração, a gente não segura isso. E aí o que a gente faz? A gente dá o anestésico, que é a tela, que faz ela parar de chorar, que faz ela parar de querer me chamar a atenção, que faz ela parar de enrolar para comer. Então ela fica ali com a tela e eu só fico colocando na boca dessa criança. Essa criança come todo o prato de comida, mas ela não tá saboreando o alimento, ela não tá mastigando adequadamente, o cérebro dela não tá entendendo o que ela tá comendo, tá? Ela tá ali totalmente focada naquilo, ela não tá entendendo o que tá acontecendo, a barriguinha dela enche, estufa, mas ela não tem a sensação de saciedade porque ela não tá focada naquilo, ela tá totalmente vidrada naquele aparelho e ela muitas vezes ali come mais do que precisa, naturalmente, porque não responde, né? O corpinho dela não responde, comeu o suficiente, não comeu o suficiente, responde, mas o cérebro dela não entende, porque ela tá ali em outra ocasião, prestando atenção em outra coisa. E ela vai comendo cada vez mais. Isso também tem um excesso e causa distúrbios alimentares no futuro também. Existem muitos indícios hoje de que o uso de telas também causam distúrbios alimentares e problemas com obesidade. Aumenta a seletividade alimentar, aumenta a irritabilidade da criança, diminui, né, a atenção que a criança tem. Existem estudos que comprovam, né, que fizeram um teste com as crianças e colocaram crianças que não usavam tela e passaram ali um videozinho rápido e pediu depois para ela fazer um desenho sobre o vídeo. E para as crianças que veem muita tela, em um excesso de tela, foi sentado e aí apresentou o mesmo vídeo e pediram para aquela criança fazer um desenho daquele vídeo. E o número de detalhes
de um desenho de um grupo de crianças para o outro grupo de crianças que nunca tinha visto tela era absurdo. Detalhes como a cor das roupas, se o sapato tinha cadarço ou não, se o sol estava sorrindo, se tinham frutos nas árvores, detalhes de estampas da cor das roupas, dos desenhos. Tudo isso foi captado em maior detalhes pelas crianças da mesma idade do grupo de crianças que não tinham acesso à tela, confrontados com o grupo de crianças que tinham acesso à tela, né? O excesso de acesso à tela. Isso fica muito escancarado pra gente, o quanto que uma criança tem sim um déficit de aprendizagem, um déficit de atenção, quando ela tem excesso a telas. E normalmente quando eu entro, né, e faço uma anamnese nos meus atendimentos, assim, quando a criança tá muito irritada, tá fazendo muita birra, não consegue compreender determinadas situações, tem dificuldades de fala, na maioria das dificuldades motoras também, porque são crianças que normalmente ficam mais estáticas, não brincam muito, então não exploram muito os espaços, não exploram muito o seu corpo, os seus limites, né? Não usam toda essa potência corporal, então normalmente são crianças que ficam muito tempo expostos à tela. E normalmente, né, muitas pessoas me perguntam, né, qual que é o excesso? Então vamos lá, até 2 anos de idade, 0 tela, ok? Existem hoje inúmeras ferramentas, inúmeras formas de você, além de brincar com seu filho e adaptar para a linguagem dele, incluir ele nos momentos da casa. Porque muita gente fala pra mim, até os 2 anos 0 tela, o que ele vai ficar fazendo dentro de casa? Gente, brincando, fazendo as coisas com você dentro de casa, criando brincadeiras, pintando, cantando, ouvindo música, sem ver a tela, né? Então, assim, tem tanta coisa, saindo, descobrindo novos espaços, fazendo amizades. Desculpa, gente. Tem tanta coisa que uma criança pode fazer hoje e pode fazer. Como que as crianças eram criadas antes de ter tela, né? Então, assim, tem tantas coisas hoje que, não sendo celular, desenho, que as crianças podem explorar e devem explorar. E normalmente dentro de casa já é um ambiente extremamente estimulante, né? Tem os barulhos, tem os cheiros, tem o movimento da casa, a mãe estendendo roupa, pendurando roupa, colocando a roupa para lavar, trocando ele, arrumando a casa, fazendo a comida. E é tão interessante quando a gente vê a criança querendo participar desses momentos, sentindo pertencente, arrumando a própria cama, participando das reuniões dentro de casa, recebendo os amigos, né? Apresentando aquele espaço que é só dele, que ele quer compartilhar e que ele gosta tanto. É tão legal quando isso acontece, mas a gente tem hoje 1000 demandas. E uma criança sentada no sofá vendo televisão é mais seguro. Então, até os 2 anos, gente, 0 de tela. A partir dos 2 anos, 30 minutos por dia, a fim interativo. E a partir de 5 anos, 1 hora por dia, a fins interativos. Para dar um celular para a criança, o ideal hoje, o que eu aconselho hoje para as minhas pacientes no meu consultório, é que a partir dos 12 anos, se essa criança preencher alguns quesitos, que a gente senta e conversa e entende qual que é a real necessidade daquela criança ter um celular, uma rede social, como que ela lida com aquilo, qual que é o grau de maturidade daquela criança, como que ela lida com esses likes, com esses comentários, com essa disputa por atenção dentro da internet. E aí a gente senta e conversa e estabelece ali limites. Antes disso, a criança precisa brincar, explorar, descobrir. E para isso ela precisa conviver.
Então é muito importante que essa criança conviva. Além disso, é excesso de tela. Uma criança de 3 anos que fica 2 horas por dia, 3 horas por dia, 4 horas por dia, entenda, né? Vamos dizer, tem 12 horas. De 8 horas, né? Vamos lá, essa criança acorda das 6 às 6, vamos dizer assim, das 6 horas da tarde às 6 horas das 6 horas da manhã às 6 horas da noite. Vamos dizer, ela tem ali um período de janela da escolinha, um período de soneca, ela fica ali com você em média 5 horas dentro de casa, por volta das 5 horas, 6 horas dentro de casa. Essa criança passa 4 horas na frente da televisão, já é 80% das horas dela que ela poderia estar brincando, que ela poderia estar com você ali criando vínculo, que ela poderia estar com você treinando habilidades motoras, físicas e emocionais. E ela está ali paralisada na frente de uma televisão. Aprendendo o quê? Na maioria das vezes, nada. Hoje eu fico só observando o conteúdo, ele é superficial. Não tem interação nenhuma da criança. Ah, mas é bonitinho a criança batendo palminha. É bonitinho, mas a criança não tá entendendo nada do que tá acontecendo ali. Ah, mas ela canta a musiquinha, ela tem outras formas de cantar a musiquinha. São tantos estímulos visuais. O número de crianças míopes, com miopia, vem crescendo absurdamente. A tela destrói a nossa retina. E as crianças estão ficando, além de tudo, doentes dos olhos. Elas esquecem de tudo e ficam só olhando paralisadas para aquilo. Às vezes que o Lucas tem contato com a tela, você pode esquecer dele. E quando nós vamos embora, interrompemos a tela e vamos embora, filho, e ele sai daquele, ele chora. Chora por 30 segundos, 40 segundos, mas chora. Mas o que acontece? Nós somos firmes. Não, filho, acabou. Acabou. Eu sinto muito, eu sei que você gosta, mas acabou. Então é importante que a gente fique firme nos nossos limites e nas nossas decisões, ok? Muita gente me pergunta qual é a diferença de ver no celular, no tablet, aliás, nos dispositivos móveis, vamos dizer assim, né? Tablet, celular, ou na televisão. Se essa criança, você estipulou que ela vai ver meia hora por dia, dê preferência para a televisão. Além de estar mais distante da retina, essa criança não pode levar a televisão para os lugares. Então ela vai comer, ela não pode levar a televisão. Ela vai no restaurante, ela não pode levar a televisão. Ela vai numa festa, ela não pode levar a televisão com ela, O tablet, o celular, enfim, o smartphone, a criança tem na mão. E isso facilita para que você perca o controle, porque a criança tá ali com aquilo na mão, para que você ceda mais, porque muitas vezes a criança tá ali naquele momento e naquele exato momento sua paciência tá por aqui, você não consegue lidar com aquela frustração da criança, você acaba cedendo porque tá ali na mão. Então, se essa criança precisar ali 30 minutinhos por dia, televisão. Em casa ou em algum outro, televisão. Celular, gente, vira vício. É muito viciante. E depois, pra gente tirar, é muito difícil quando essa criança já criou um hábito. A criança sofre, os pais sofrem. Pra quê? Sem necessidade, gente. Então, assim, se você puder fazer essa escolha
dê preferência para a tela, seguindo, né, aquele tempo de tela que eu falei no começo da live. Então, até 2 anos, 0 de tela. A partir de 2 anos até os 5, meia hora. Acima de 5, 1 hora por dia. E celular na mão para a criança a partir dos 12 anos, veja bem, com validade, com orientação, vendo realmente se é necessário, vendo se aquele adolescente sabe lidar com aquilo, como ele se comporta, avaliando o todo, fazendo um check-up. Se não, nem com 12, vai ter só com 14, 17, não precisa antes, não tem necessidade, ok? Pai sabe onde tá, cria-se um vínculo de confiança, antes disso não tem necessidade. Muitas vezes as crianças que já são inseguras ficam ainda mais, que já se sentem ali diminuídas, menos pertencentes, se sentem mais, ainda mais na fase de pré-adolescência e adolescência, onde a criança está buscando o seu lugar no mundo, se reconhecer no mundo, e ela entra dentro de uma rede social que é cruel, que não entende o contexto das coisas, que vai ali, vai te julgar e não quer saber porquê, do que, como, não quer saber nada de nada. Essa criança vai saber lidar emocionalmente com aquilo? Na maioria das vezes, não. Então, o meu conselho é: quanto mais você conseguir jogar pra frente, isso melhor. Mas, se for necessário, a partir de 12 anos, é o aconselhável. E, antes disso, na televisão. Nunca no tablet ou no celular. Muitas vezes, isso começa por nós. A gente estipula limite de tela para nós? Ou nós também somos viciados? Uma reflexão que a gente precisa fazer. Porque como que eu vou falar pro meu filho que ele só precisa meia hora, que ele só vai assistir meia hora, né? Precisa não. Ninguém precisa de tela. Mas se ele só vai assistir meia hora, se eu fico o dia inteiro no celular, se ele pede a minha atenção e não dou, se eu tenho minhas coisas para fazer, mas eu fico ali olhando aquilo, olhando, como que eu vou chegar para ele e falar: não, para mim pode, para você só meia hora? Como que funciona isso? Fica meio ilógico, né? Não fica? Então, muitas vezes a gente precisa perceber os nossos hábitos. Lembra que as crianças nos repetem, né? Nos observam, nos modulam. Então, o que é nos modular? Nos copiam, exatamente. É a partir disso que você vai começar também a mudar, né? A sentar com ele e falar: ó, peraí, não, tá muito, tá demais, vamos fazer um limite, tanto pra mim quanto pra você, né? Comece por você também, aí diminuindo essa tela, para que o seu filho também tenha tempo com você. Porque não adianta você ficar lá no celular e ele ficar lá brincando sozinho, chamando atenção, gritando, batendo nas coisas, jogando as coisas pro alto, e você, não tá nem aí pro seu filho. Que adianta? Você precisa estar ali para se conectar de forma genuína com ele, tá? Não é sentando no chão toda hora e brincando, mas de fato estando ali presente, né? Naquele momento que ele tá ali usufruindo da sua presença e você da presença dele, tá bom? Tá bem? Combinado? E quais são os benefícios de uma criança que não vê tela? São inúmeros. Melhora o comportamento, diminui os picos de cortisol, então diminui as birras, aumenta a possibilidade dele absorver, né, compreender aquilo que você está falando, porque se ele está menos irritado, isso faz com que ele esteja mais focado e prestando atenção em você. As crianças que não veem tela, maior o número de aprendizagem, né? Aumentam aí a absorção tanto de conteúdo quanto de compreensão, porque elas têm mais foco, elas têm mais concentração, elas não se distraem tão fácil, elas são crianças mais focadas, que têm essa parte mais preservada do cérebro, então ela consegue captar melhor também todos aqueles detalhes. É aquela criança que senta e vai assistir a aula e não precisa estudar para a prova,
tá? Então, por quê? Porque ela já está treinada ali a prestar atenção no que está acontecendo com ela, prestando atenção no que está acontecendo com aquele conteúdo que está sendo dado. Então, ele tem um foco maior, uma concentração maior e um rendimento melhor. São crianças que têm, com certeza, maiores consciência corporal do seu próprio corpo, dos seus limites. Então, são crianças que não saem correndo aí e saem capotando, elas conhecem melhor o seu próprio corpo, elas têm mais limites. Por quê? Porque experienciaram isso fora das telas. Se a criança fica na tela o tempo inteiro, você concorda que ela vai brincar menos? Que ela vai se movimentar menos? Que ela vai ficar mais letárgica, vai gastar menos energia? Vai ter menos contato com os amigos, menos contato com os outros? É tudo isso que uma criança precisa para se desenvolver plenamente. É conviver com os outros em sociedade para adquirir habilidades emocionais e sociais. É conhecer o próprio corpo, né? Para ter ali limites corporais, desenvolvimento corporal, desenvolvimento motor, né? E também, muitas vezes, a gente não pensa nisso, né? Porque a gente pensa que, mas é só um pouquinho aqui, é só um pouquinho ali, mas aí no outro dia, você precisa limpar um banheiro, aí você deixa a criança mais meia hora. Você precisa fazer uma comida, mas ela fica em cima de mim, eu vou ligar aqui mais meia hora. Mas agora eu preciso estender a roupa, ela fica puxando as roupas do varal, eu vou colocar aqui, ela fica mais meia hora. E aí já deu 1h30, 2 horas fácil brincando. E aí no dia seguinte, você não coloca, essa criança fica extremamente irritada. Essa criança fica extremamente, não quer comer, fica inapetente. Essa criança começa a bater muito, começa a morder muito, começa a ser uma criança extremamente agressiva. Agressiva, ela é normal, esperada e natural, mas existe um limite para isso, precisa ser avaliado. E quando você vai ver, muitas vezes, a criança passa de 3 a 4, 5 horas na frente de uma televisão por dia. Exatamente, gente. E eu não tô falando de crianças grandes, não, tá bom? São crianças pequenas, são muitas vezes bebês, que só estão dormindo com a televisão ligada. Vocês já viram isso? E eu vou falar uma coisa pra vocês, o pai e a mãe acham bonito. Como que isso é bonito, gente? Vocês acham que é normal um bebê de 6 meses, 7 meses, só ligar com uma televisão, só dormir com uma televisão ligada? De onde vêm esses hábitos? De onde as pessoas tiram que isso é normal? Gente, isso não existe. Isso não pode ser normalizado. Isso é cruel. Isso está moldando o cérebro do seu filho desde pequeno. E dificilmente isso feito desde pequenininho vai mudar. Eu lembro de uma cena que eu vi uma vez que eu estava no mercado. E era um bebê de uns 5 meses. O bebê estava naquelas cadeirinhas, né? Virado para frente. Não sei se era a mãe, enfim. Era um bebê sério, era um bebê de 5 meses. E a pessoa estava balançando o carrinho. Ela não estava dormindo, era uma menina. Ela não estava dormindo. Mas a pessoa estava balançando o carrinho. E com a tela, assim, segurando a tela na frente da criança. Ela estava vendo galinha pintadinha. Esse bebê devia ter uns 5, 6 meses, mas que isso não tinha. E eu fiquei tão chocada. Eu fiquei olhando aquilo. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E muitas vezes, né, quando o Lucas era menor, eu dava alguma coisa na mão dele, né? O Lucas, a gente ia no mercado, ele sempre fez tudo comigo. E aí eu dava, sei lá, algum pacote para ele, uma banana, dava alguma outra coisa assim, e ele ficava ali mexendo, curioso, ouvindo barulho, botando na boca. Aí as pessoas falam, mas é embalagem de mercado, a criança vai botar na boca. E o que ela tá colocando no cérebro dela com o celular na mão? O quê? Lixo. Exatamente. Porcaria. Exatamente. Que tá moldando o seu filho desde sempre a ser mais
letárgico, para ele não se movimentar, para ele não praticar esporte, para ele consumir mais coisas ultraprocessadas e para cada vez mais a indústria dos condimentos, dos processados ganharem dinheiro. Cada vez mais essa mãe distante, essa mãe sem vínculo com esse bebê. Para quê? Para cada vez mais ele consumir açúcar, ele encontrar, o acalanto, o aconchego nos doces, na pizza, no glúten. Isso tudo, gente, impacta profundamente a vida dos nossos filhos. E a gente às vezes não consegue perceber que é a ponta do iceberg. É só o que a gente vê. Por trás disso, por baixo disso, tem muita mensagem ali. Que esse filho vai crescer, se ele não brinca, ele não se movimenta, ele não vai praticar esportes, ele vai ter menos saúde, ele consequentemente vai consumir mais bebidas açucaradas, vai ter um paladar cada vez mais infantil, vai consumir mais fast food, vai fazer menos amigos, vai fazer com que ele não tenha habilidades sociais para desenvolver com o outro, com o diferente. Vai se tornar cada vez mais o quê? Ranzinza, chato. Muito mais, preconceituoso. Porque não está acostumado a lidar com as diferenças, com o diferente. Com o que tem opinião diferente da dele. Então, isso vai muito mais embaixo. Muito além do que a gente consegue ver. E eu tô aqui para abrir os seus olhos, porque isso é extremamente importante. Bom, muitas vezes, a gente acha que a televisão vai deixar nosso filho mais esperto. Porque é educativo. A minha mãe fala muito isso, mas é musiquinha, ele gosta. Mas é não sei o que, ele gosta. É claro que ele vai gostar. Mas a gente precisa observar as mensagens subliminares por trás desses conteúdos. Muitas vezes eu já trabalhei com isso, com aplicativos, veja bem, como a vida dá voltas. Com aplicativos que fazem as crianças consumir cada vez mais para se ganhar dinheiro cada vez mais, porque isso é uma máquina de fazer dinheiro e de fazer doença para os nossos filhos, emocionais e físicas. Mas existem mensagens subliminares, se você nunca ouviu falar disso, coloca aí, dá uma pesquisada, que fazem com que as crianças sejam impactadas diretamente. Existem leis que bloqueiam essas mensagens, mas existe muito conteúdo que já foi produzido com elas e que está rodando por aí muitas vezes e que a gente não tem nem ideia. Então, de repente, aquele super-herói, aquela princesa, qual que é a mensagem que isso traz? É muito importante que nós, pais, estejamos atentos a isso. Porque lembra que os nossos filhos vão modular isso. Exatamente. Hoje as crianças também gostam muito de usar fantasias, de usar acessórios, de personagens, de consumir tudo que é daquele personagem. Muito cuidado com aquela mensagem que está sendo passada para aquela criança que é tão novinha e que de repente se apega tão fervorosamente àquilo. Uma coisa é a criança gostar e brincar e ok. Outra coisa é a criança só falar daquilo, só querer aquilo, só pensar naquilo. Não brincar de outra coisa, não querer experimentar coisas diferentes. Isso precisa ser visto, porque isso também deturpa e modela a forma como ele olha para si, como ele olha para o mundo, como ele olha para os outros, para os iguais, para os diferentes. Então é importante que a gente perceba quais são os tipos de conteúdo, quais são as mensagens que estão ali ficando para aquela criança quando ela absorve aquele conteúdo. E muitas vezes, fica aquele conteúdo repetitivo, Repetido. Outro dia eu estava na casa da minha irmã e os meus sobrinhos veem tela. E eles têm 6 anos. E a televisão,
casa não é minha, né? A televisão estava ligada ali, a gente estava confraternizando na sala e conversando e estava ligado no canal de criança, né? E, gente, tinha um vídeo, sério, pegaram um pedaço de um desenho, acho que era da Patrulha Canina, não lembro. Pegaram um pedaço de um desenho, colocaram uma música de fundo, tiraram a fala dos personagens e ficavam só repetindo aquilo num looping que não terminava nunca. E o desenho ficava fazendo assim. Aí eu olhei para aquilo e falei, gente, como que alguém pode ficar vendo isso? Que é um exemplo mais básico de que as crianças estão virando robôs? É esse. Fica dando esse tipo de conteúdo para criança. Ninguém estava vendo, nenhuma criança estava vendo, porque elas estavam brincando. Mas sabe quando um puxa no outro, um puxa no outro? E aí caíam nesse, eu fiquei olhando aquilo, não sei quantos milhões de visualização. E aí você olha e fala, gente, o que a gente está dando para os nossos filhos consumir? Que tipo de conteúdo é esse que faz sucesso hoje? O que acontece com nós pais que estamos tão doentes, emocionalmente falando, que a gente olha para isso e acha que o filho está aprendendo alguma coisa? Porque é uma musiquinha, é um batuque, e aí a criança pula, brinca, desce até o chão, uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 2 anos. E o pai e a mãe bate palma, acha bonitinho. Que tipo de conteúdo é esse? Que mensagem? O que ele está aprendendo com aquilo? A gente precisa ficar muito atento a isso. E de fato prestar atenção. E tirar da vida dos nossos filhos o que a gente julgar que não é para eles. O que você quer para o seu filho? Não é o melhor? Será que esse é o melhor? Será que esse é o melhor que você tem para dar? Será que estar com você, criar vínculo ali, sentar à mesa sem um celular do lado, conversar com o pai e com a mãe, interagir, será que isso não é muito mais valioso do que o seu filho comer tudo, porque ele está com uma tela na frente? Será que isso vai deixar o seu coração mais tranquilo e vai falar, ai, meu filho comeu tudo, comeu bem? O que importa? Qual é a importância de estar com a barriga cheia e estar colocando isso na frente do filho de vocês? Da pessoa que vocês mais amam na vida? Como pode? E muitas vezes nós não paramos para pensar nisso. Porque a vida tá tão louca, tá tão no automático, a gente não pensa mais em nada, a gente só trabalha, e os dias vão passando, e a gente não percebe o que está acontecendo. Né? É difícil ouvir isso, mas essa é a realidade. Isso é o que acontece na maioria dos lares. Muitas vezes o que acontece é que essa criança bate mais, essa criança fica mais irritada, essa criança fica mais proveniente a ter doenças, porque a imunidade cai. Por quê? Excesso de tela. Porque não brinca, não se desenvolve, não tem contato com bactérias, não sai da frente da televisão, não sai da frente do celular, daquele ambiente controlado, daquele ambiente seguro, porque aquele não cai, aquele não tropeça, aquele não pega friagem. O que nós estamos criando? Pessoas que vão falar amém para tudo, que não vão brigar com ninguém. Acabou. Por um salário no final do mês. É isso. É tudo que o sistema quer de nós, né? Que levantamos cedo, trabalha o dia inteiro, delega tudo para todo mundo, trabalha, não olha para nada, consome muito produto industrializado, não olha para nossa saúde, não pratica atividade física, não tem autoconhecimento, estoura, briga, bate, adoece e morre. E gerou muito aí lucro para um monte de gente, acabou com a sua vida. Seus filhos não estão nem aí para você, no final da vida ficam ali junto. Ah, quem cuida, quem não cuida, ninguém faz questão, mas cuida porque é uma obrigação, é pai e mãe, e tem que cuidar mesmo. É isso que você quer para você?
É isso que você quer para a relação sua com seus filhos? Eu tenho certeza que não. Só que se a gente não fizer diferente agora, se a gente não colocar os limites agora, se a gente não sustentar as frustrações dos nossos filhos agora, o futuro pode te cobrar um preço. E esse preço pode ser caro demais. E talvez lá na frente você não vai querer pagar por ele. Mas não vai ter escolha. Então pense sobre isso. É muito importante que você reflita sobre isso, tá bom? E aqui para terminar, eu quero dar algumas dicas para vocês controlarem o acesso de telas. Então são 5 passos práticos para você começar a entrar hoje no controle da tela do seu filho, tá? Eu falo controle, mas o certo seria banir. Mas enfim, vamos lá. São 5 passos. O primeiro, estabeleça um tempo de uso. Não é só falar. É bloquear o celular, é bloquear a televisão, é colocar alarme, tá? Olha, senta com o filho, aquele filho que já está acostumado a ver tela. Senta com ele. Quanto tempo aqui eu acho suficiente? 1 hora por dia. Tá bom? Ou meia hora por dia. Ah, não. 1h30 por dia. Ou entra aí o videogame, também é tela. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos estipular. Só de fim de semana. Quanto tempo no fim de semana? Coloca alarme. Combina com o filho. Coloca aviso. Faz combinado. Combinado? Estamos combinados? Estamos combinados. Tá bom? Se essa criança não tem como ainda combinar nada com você, é porque ela ainda não tem linguagem. Se ela não tem linguagem, ela não tem tela, ok? Até 2 anos, 0 de tela. Se ela já usa tela e é menor de 2 anos, aí você vai precisar sustentar, estabelecer esse limite, controlar até zerar. Até ser o nada. Para que, de fato, ela depois vá se acostumando com isso. Muita gente fala pra mim, mas ela vai ser impossível, ela vai ver. Sim, vai ver. Tudo bem, vai ver. Mas não vai fazer parte do hábito dela. Ela não vai comer assistindo televisão, ela não vai dormir assistindo televisão. Ela não vai ficar na cama vendo o celular. Isso são hábitos que a gente adquire dos nossos filhos desde cedo. Então, o primeiro passo, você precisa estabelecer as regras e sustentá-las, ok? Chorando, não chorando, ficando triste, não ficando triste. A gente precisa saber sustentar as frustrações dos nossos filhos. Senão, eles não vão conseguir se frustrar de forma emocionalmente saudável no futuro. Vão ficar, se tornando adultos birrentos, chiliquentos. Porque não tem aquilo que quer. E a vida é assim, muitas vezes não vai ter aquilo que quer. Quantas vezes você quis aquilo, teve aquilo na hora que você quis? Não existe. Se a gente não treinar nossos filhos agora, a vida vai treinar, vai bater, vai machucar. Eles vão sofrer muito mais, ok? Então, nosso papel como mãe e pai é sustentar esse combinado. Se você quebrar o combinado, o que você está falando para o seu filho? Que aquilo não é importante. Então, se aquilo não é importante, ele também não vai dar importância. Então, você precisa sustentar esse combinado, ok? Primeiro passo. Segundo passo, cumpra o que foi estabelecido. Cumpra, ok? Nem mais, nem menos. Cumpra o que foi estabelecido. Só assim você vai gerar autoridade. Você vai se mostrar como autoridade. Porque você é o pai, você é a mãe, você quer o bem do seu filho, então você precisa pegar isso firme. Se você não tem controle agora, que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 anos, é perigoso. É muito perigoso. Ok?
3. Estipule momentos apropriados para o uso de tela. O que são momentos apropriados? Até 3 horas antes do sono, não se vê tela para criança. Nós adultos, 2 horas antes de dormir. Isso se chama higiene do sono. As crianças que ficam vendo tela até 10 horas da noite, até 9 horas da noite. A criança vai para a cama às 9. Até às 8h40 ela está vendo tela. Ela está com todo o seu sistema ativado. Como que ela vai se acalmar para dormir? Conta para mim. Excesso de luz, de estímulo, de tudo acontecendo. Então, 3 horas antes, 0 de tela para as crianças. Diminui a luz da casa, já dá um banho relaxado, uma alimentação mais leve. Isso é para todos nós. Isso se chama higiene do sono, ok? Se você não colocar, além de limites, apropriar os momentos que ele vai assistir, ele vai falar, eu tenho meia hora hoje, eu ainda não assisti, quero assistir agora antes de dormir. Então, você precisa estabelecer, além dos limites de tempo, os momentos apropriados para assistir tela. Quando seria o momento apropriado para assistir tela? Normalmente, né? Depois do café da manhã, se essa criança não vai para a escolinha, então ela acorda, ela faz a higiene, ela toma um cafezinho dela e aí ela começa a brincar. Você pode colocar ali um tempo de tela. Ou depois que ele acorda da soneca da tarde, por exemplo. Almoçou, fez a soneca da tarde depois do almoço. Acordou, tempinho de tela, 20 minutos, 15 minutos, não precisa ser meia hora. 15 minutos, 20 minutos. Desligou? Vamos brincar. Para a criança que já está acostumada. Para aquela criança que não vê, que não tem hábito, não vai dar tela, gente. Não precisa. A criança vai brincar. Tá bom? É para aquela criança que já está viciada. E você precisa diminuir e estipular horários e momentos. Diminuindo isso, fracionando isso. Tá bom? Mas muito perto de horas de soneca e de hora de dormir, não aconselho, não é o ideal. Então, isso também precisa ser combinado com a criança, se ela já for maior, tá bom? Se não, você vai estabelecer, você vai sustentar e você vai seguir com isso até o fim. É um combinado que você vai fazer com você mesmo, com o seu parceiro muitas vezes, né? Muitas vezes você consegue segurar, mas o pai não consegue, mas a avó não consegue. E aí vai muito na casa da avó, vê muita tela na casa da avó. Vó, eu preciso da sua ajuda. Isso aqui é importante, não pode ver tela por causa disso, disso, disso. Olha, tá aqui as atividades para fazer com ele, tá aqui as coisas, a rotina que ele vai seguir, tirando a tela, tá aqui os momentos que ele pode ver a tela durante tanto tempo, tem um alarme, tem um bloqueio. Bom, a tecnologia existe, a gente tem que usar. Bota alarme, bloqueia a tela, sirene, faz o que você quiser. Chegou naquele momento, acabou, ok? Quarto, atenção aos conteúdos. Já falei isso aqui, vou repetir de novo. Não é só uma questão de conteúdos inapropriados. Mas, bloqueia lá o Netflix, o YouTube, tem o Kids, tem o não sei o quê. Mesmo assim, ainda aparece muito conteúdo inapropriado para a idade da criança. Observe, questione, muita atenção nas músicas que eles estão cantando, que eles estão repetindo. Outro dia, Lucas estava chutando a porta. Por que ele está chutando a porta? Por que ele está chutando a porta? Por que ele está chutando a porta? Foi um vídeo que ele viu, né? Às vezes meu marido está sentado no sofá, vendo o celular, ele fica do lado e dá uma sapeada ali. Foi um vídeo que ele viu, que meu marido estava vendo, aqueles vídeos bestalhão. O menino estava chutando a porta, repetindo conteúdo inapropriado para a idade dele. Então, muitas vezes a gente precisa observar, porque ele não precisa ficar 1 hora consumindo aquele conteúdo para absorver, gente. Não precisa não. Ele precisa ver 10 segundos.
ele já vai absorver, já vai repetir. Então é importante que a gente observe esses conteúdos, né? E a gente perceba qual é a mensagem que tem por detrás dos conteúdos que os nossos filhos estão vendo. Senão, do que adianta? Tá bom? E 5, não façam chantagem com a criança. Ah, se você desligar, a mamãe dá isso. Se você desligar, a gente vai passear. Se você desligar, a mamãe vai dar um sorvete. Se a gente se desligar, não. A criança precisa aprender porque que isso é importante para ela. E mesmo que ela não entenda naquele momento, sinto muito. É o que tem para hoje. Sustente e fique firme. E também não caia em chantagem da criança. Muita criança que já foi muito chantageada, o que ela faz? Ela repete a chantagem com os pais. Porque ela sabe que aquilo é um meio de comunicação que ela aprendeu e que ela tá repetindo que isso funciona. Então eu repito. Eu repito porque eu quero aquilo. Porque eu tô viciado naquilo. Eu não entendo que aquilo pra mim é droga, faz mal. Mas eu quero aquilo. E não é por meio da chantagem que a criança vai entender. Chantagem não ensina nada. Só ensina a ser manipulador. Para conseguir aquilo que se quer. Eu tenho certeza que você não quer criar um filho que vai se tornar um adulto manipulador para querer aquilo que ele quer. Né? E sim alguém que vai lá, vai atrás, conquista, faz, acontece e tem aquilo. Por mérito, né? Não porque ele chantageou ninguém, não porque ele extorquiu ninguém. Ó, aqui, ó, faz isso daqui pra mim, eu te dou tanto. Faz isso daqui pra mim, eu te dou tanto. Senão, como é que vai ser? Como é que vai ser o dia de amanhã? Muito pior do que tá hoje, ok? Então, essa foi a quinta. Revisando. Estabeleça tempo de uso. Primeira. Segunda, cumpra o que foi estabelecido. Fique firme. Terceiro, estipule além de tempo, local e momento para ver tela dentro da idade apropriada da criança. Quarto, atenção no conteúdo, nas mensagens subliminares, nos vídeos curtos, em tudo que seu filho vê por aí. E quinto, não faça chantagem e nem entre em chantagem com seu filho. Faça isso hoje. Se livre disso. Isso é uma droga na sua vida. Uma droga na vida do seu filho. Um lixo que você coloca dentro da sua casa. E não percebe. E existem estratégias que a nossa sociedade moderna usa para colocar esses conteúdos dentro da sua casa, da sua família, da cabeça do seu filho, da índole do seu filho. Tome muito cuidado com isso. Isso modula, molda comportamento, molda sentimento, molda tudo. Muita atenção. Coloque essas dicas em práticas. Depois volta aqui e me conta, que eu quero saber o que você tirou de proveito disso, o que você conseguiu colocar em prática na sua casa e quais são as suas dificuldades. Eu tô aqui para te ajudar. Eu quero te ajudar, pegar na sua mão nesse processo. Porque, assim como qualquer droga, ela gera um processo de abstinência na criança. Essa criança tende, sim, a ficar no começo mais irritada. Porque ela precisa daquilo de qualquer jeito. Então, ela vai usar de todas as formas para fazer você cair. Para fazer você dar só mais um pouquinho. Ela vai fazer todas as caras e bocas, depois que ela vê que não funciona, ela vai chorar muito. Depois ela pode até adoecer. Eu tenho casos de crianças que ficam doentes quando tira a tela. E aí precisa de muito autoconhecimento, de muita paciência. E dificilmente os pais conseguem sozinhos. Precisa de apoio, de uma educadora parental, de um psicólogo, enfim, de uma terapia, de alguma coisa. Para apoiar esses pais, para conduzir esses pais, para ajudá-los a ficarem firmes naquela decisão de tirar as telas dos filhos. E quanto mais tarde você puder, melhor. As crianças aprendem mais, se desenvolvem melhor, não tem déficit de atenção.
Muitas vezes, né, nós estamos aí na era das siglas, né? TOD, TH, TDAH, H não sei o quê. Muitas vezes, algumas coisas são patológicas, outras são neurais. E é excesso de tela, é excesso de estímulo de tela, é excesso de conteúdo e falta de vínculo, falta de pai, de mãe, de amor, de convívio. E como que a gente vai construir, fazer algo diferente, sendo que a gente deixa entrar essas coisas dentro da nossa casa? Independente do conteúdo. Tem o conteúdo, tem o viés do conteúdo, mas também tem o viés da dopamina que eu expliquei para vocês, né? Do quanto aquilo vicia a criança, aquele excesso de estímulo, excesso de luz, quanto que as crianças estão adoecendo dos olhos também, ficando cada vez mais cedo míopes. Isso também alimenta outra indústria. Então a gente precisa olhar com muita seriedade para isso, com muito comprometimento de pai, de mãe que quer fazer diferente, para de fato tirar a tela do filho e se manter firme, principalmente de uma criança que já está acostumada com isso, tá bom? Então é isso que eu queria hoje para vocês. Fran entrou no finalzinho. Tô terminando mais uma live. Muito obrigada por vocês terem passado por aqui hoje. Gratidão. E a gente se vê na próxima live, que tosse. Desculpa aí da tosse. Muito provavelmente vai ser na quinta-feira, à tarde, às 14 horas. Mas aí depois eu ainda passo para vocês o tema, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.